Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola, muito assunto bacana pra gente comentar, né, dos nossos representantes aí, Brasil afora. Mas tudo isso é após a vinheta, beleza? Vamos embora. Então é isso aí, muito bom dia, Luiz. Como é que você tá, meu querido? Bom dia, Raí. Estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui na batuta da vida. Estamos de pé, graças a Deus. Estamos melhorando, que nem diz o ditado, né? Em nome de JM Telecom, MM Refrigeração e Anderson Info, nossos patrocinadores aqui do canal. E se você adquirir alguma prestação de serviço dos tais aqui, eu estou deixando o link na descrição de todos eles. Se disser que foi através do canal, tem um desconto bacana, beleza? Tanto na internet como na refrigeração para ar-condicionado e manutenção de computadores. Mas eu queria começar falando aqui, Luiz, de Clube de Regatas Brasil, que teve um jogo atípico ontem, levou 2 gols. Eu não vou dizer inacreditável não, porque eu vi pra crer, viu? Levou um gol aos 38 segundos do primeiro tempo. 38 segundos o Galo levou um gol. Levou o segundo gol aos 28 segundos do segundo tempo. E eu queria também fazer um destaque, Luiz, pro Mikael. No vídeo passado eu disse que o Mikael tava mais gordo do que eu. E, cara, é mais ou menos por aí. A torcida pega no pé. O Mikael que não consegue desenvolver um bom futebol. Enfim, o Galo é o oitavo colocado, né? E o jogo da parte de baixo já passou, Luiz. O Galo só pega pedreira agora. É Remo, é Atlético Goianiense, é Paysandu. Como é que fica aí agora a sequência do Clube de Regatas Brasil? Na verdade, Raí, eu fiquei triste com a derrota do CRB ontem. A gente alertávamos no programa que não seria um jogo fácil, né? No pré-jogo a gente já falava isso. Não seria um jogo fácil para o CRB. O CRB não poderia pensar em perder ponto, pois o Botafogo iria tentar tirar ponto do CRB, como tirou, na verdade, e foi complicado o jogo para o CRB. 2 gols que eu acho inacreditável, sinceramente inacreditável. O time não rendeu, o time não conseguiu, não deu nem para entender, o time não conseguiu render. Depois veio os comentários referente à forma física do time, todo o trabalho que teve a semana passada, né, para enfrentar o Santos, e é como que cansou. E ao cansar, na verdade, viajou para São Paulo e perdeu para o Botafogo lá em São Paulo. Coisa que a gente não esperava, sabe? Não esperávamos de jeito nenhum. E o Campeonato Brasileiro da Série B é assim, é um tipo arame liso ainda mais melado com óleo, sabe? Ele escorrega pela mão. E o CRB deixou escorregar alguns pontos ontem na partida, tem que trabalhar demais agora para recuperar isso, para recuperar esse tempo perdido, esses pontos perdidos. Foi complicado para o CRB e lamentável, sinceramente lamentável, que a gente esperava que o CRB adentrasse no G4 do Campeonato Brasileiro para então se manter, mas não foi dessa vez, foi triste, foi lamentável. Não gostei do jogo ontem, Raí. E a gente vinha falando, Luiz, sobre a ascensão do futebol alagoano, né? Porque o Galo passou pelo Santos na Copa do Brasil. O nosso representante alagoano aí na Série B. Na Série C tem um CSA que passou pelo Grêmio, né? E na Série D o Asa que vinha muito bem. Era Alagoas muito bem representada na, na- nas demais séries aí. Próximo jogo do CRB, Luiz, é domingo contra o Remo no estádio Rei Pelé, né? Aqui em Maceió às 18 horas, na verdade. O CRB enfrenta agora o segundo colocado na tabela, né? O Remo, que vem aí num trabalho excepcional. É um jogo difícil para o CRB, mas um jogo difícil, enfrentando aí um adversário do G4, que não quer de maneira alguma perder ponto. Mas vamos esperar para ver o que o Eduardo Barroca vai fazer agora para esse jogo. A torcida já começa a questionar, né, alguns fatos, assim como você falou, questão de forma física de alguns jogadores.
e tem que trabalhar para reverter essa situação. Não pode deixar descer mais, descambar isso de maneira alguma. Tem, no mínimo, tem que se manter onde está aí, certo? Para então brigar lá em cima por acesso. E assim como você falou, Alagoas, a gente sempre torce pelo futebol alagoano. Independente que CRB, CSA, Ata, Penedense, aí vem os nossos, todos outros clubes aqui do estado, como o Murici, o CSE, nós somos torcedores. O Papo de Bola é muito torcedor do futebol alagoano. E essa ascensão que o futebol alagoano teve com essa classificação da Copa do Brasil, né, nas duas instituições, nas duas agremiações aqui de Maceió, os dois clubes, tanto CSA como CRB, conseguiram essa classificação e a gente torce para que o time permaneça em alto nível. O futebol brasileiro ele é muito competitivo e tem que estar atento sobre todos os lados. Você lembra que a gente falava que tanto o CRB como o CSA precisaria fazer aquela chamada lavagem de roupa suja, o que deu certo, o que deu errado, consertar algumas rotas, né, para continuar se mantendo na parte de cima. E a diretoria tem que fazer isso, sentar com a comissão técnica, sentar com o elenco e ver onde tem que melhorar. Futebol é isso, tem que melhorar todos os dias, não pode acomodar de maneira nenhuma. E diante da forma física de alguns jogadores, preparação física, eu senti o CRB cansado ontem. Assim como no jogo do CSA, foi bem parecido. Deu toda a força que tinha na Copa do Brasil e merecia sim, mas ficou sem fôlego para o Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer. Aí é onde vem também a questão de banco. As questões das pessoas, dos atletas que saem do banco para dentro do campo para suprir essa carência que os times têm. E, na verdade, não deu retorno. O CRB ontem tomou 2 gols inacreditáveis. Em cada tempo, gol com menos de 1 minuto. É inacreditável isso, sinceramente. Tem que estar desligado o time em campo. Não pode desligar de uma maneira dessa. Eu, sinceramente, eu fiquei muito chateado. Não esperava essa atitude do CRB não, ontem, não. Eu fiquei, sinceramente, dá Pé nem da para vida, né, acreditar. Luiz? Pé da vida, sim, pé da vida, tanto com o CSA, tanto com o CRB, como com o CSA na Série C. Foi parelho os dois elencos, os dois times. É muito chato para o nosso futebol. Nós temos que alavancar o nosso futebol e o Papo de Bola está aqui para comentar essa situação. Pode não, deixar passar não. Ô, Luiz, vamos falar então de Centro Esportivo Alagoano. Tô deixando até a imagem aqui. Igor Magalhães que deu entrevista na coletiva oficial da CSA TV. Mas lembrando que o CSA, Luiz, com o empate, é o nono colocado com 10 pontos. Né? E vai jogar agora contra o São Bernardo, fora de casa, né? Segunda-feira, dia 2, às 19h30. E o São Bernardo é o sétimo, com 11. É aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Um puxa o outro, um empurra o outro. O que é que você acha que o Centro Esportivo Alagoano precisa fazer para trazer essa vitória aqui para Alagoas? Raí, o Centro Esportivo Alagoano, o CSA, precisa de novo aquele trabalho de psicologia que foi feito lá atrás e deu uma melhorada no time. Esse trabalho de psicologia, ele volta e ativa no CSA. Conversar com os jogadores, né, questão, trabalhar a mente do jogador, para que ele esteja bem consigo mesmo, para poder desenvolver um bom futebol em campo. E o CSA tem que trabalhar, o Igor Magalhães tem que trabalhar. É mais um jogo difícil, mais um jogo difícil. Se o CSA não tomar cuidado, vai depois brigar pelas últimas vagas. A sétima ou oitava vaga lá atrás, quando estiver se fechando. Mas não pode deixar passar essas oportunidades, não. Enfrenta agora um jogo muito difícil contra o São Bernardo, como você falou, jogo de 6 pontos. E se o CSA não cuidar, não tomar tento da vida, como diz o ditado, o CSA vai ficar lá para trás. Aí como é que pode a gente enfrentar uma Copa do Brasil tão bem como o CSA enfrentou, e agora dentro do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato principal para voltar para a Série B, e o CSA está derrapando demais, não pode. Tem que ter uma firmeza de elenco, um trabalho de elenco, onde possa unir todo o time. Aquele que está em campo, aquele que está no banco, possa entrar e suprir aquilo que o time precisa. Não está acontecendo no CSA.
Dentro do Campeonato Brasileiro, o CSA derrapa demais, demais. Tem que melhorar essa situação. Tem que o Igor Magalhães agora voltar a cobrar do elenco, conversar com o elenco, porque a torcida do CSA, ela cobra demais aí. Você vê que chegou aqui nos braços da torcida no aeroporto, com a classificação na Copa do Brasil. E no jogo seguinte, a torcida vaiou no final do jogo. A torcida do CSA é uma torcida que cobra demais do elenco. Quem joga com a camisa do CSA tem que saber administrar essa situação. O momento que está bem e o momento que está ruim, a torcida cobra o tempo todo. Portanto, o CSA tem que melhorar demais o seu futebol. Vamos questionar, sim, mais uma vez a comissão técnica. Não pode deixar Igor Magalhães, não pode deixar o time acomodar. Ver a questão física do time, trabalhar com os preparadores físicos para não sobrecarregar demais a carga de treinamento e não deixar também desandar, não pode de maneira alguma. Dentro do Campeonato Brasileiro, o CSA tem mais um embate muito difícil contra o São Bernardo. Vamos trabalhar, vamos ver, porque o CSA precisa, sim, agora de vez, mergulhar no Campeonato Brasileiro. Vai ter que focar. Vem aí a Copa do Nordeste também e vai juntar tudo isso. É 3 competições que o CSA tem que administrar. E como a gente falamos lá atrás, vai ter que priorizar alguma coisa. Ô Luiz, como a gente falou aqui do Clube de Regatas Brasil e a gente passou para o CSA agora, o que é que acontece? O CRB jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, clube ali que vem rondando a zona de rebaixamento, o clube não vem bem, e era um dos jogos que o CRB, ele, poxa, contava com uma vitória fora de casa, vamos dizer assim, né? O CRB contava de arrancar pelo menos um empate lá, contar pontos. Já o CSA pegou o Confiança, e o Confiança é o último colocado, cara, da Série C, com 4 pontos. O Centro Esportivo Alagoano também contava com a vitória contra o Confiança. E, paralelamente, o CRB está em 8º no Campeonato Brasileiro e o CSA está em 9º. E a partir de agora, como eu falei aqui que contávamos com esses pontos, agora é diferente. O CSA pega o São Bernardo, que inclusive está na frente e é o 7º colocado. O CRB pega o Remo. Agora, digamos que ficou séria. Agora a coisa ficou séria. Só vai pegar pedreira agora. Vacilamos nos jogos que não poderia vacilar. É mais ou menos isso aí, né, Luiz? Agora, Raí, daqui por diante é briga de gente grande. É briga por acesso. É briga dentro do campeonato para se juntar ao grupo de elite. Né? O grupo de elite. E aquele que pensa em subir para a Série A, aquele que pensa em subir para a Série B. E como você muito bem frisou, deixou escapar ponto contra time de zona de rebaixamento. CSA deixou escapar ponto, com todo respeito ao Confiança, mas deixou passar pelo lanterna do campeonato. Sabe? O CRB deixou passar ponto por aquele que está brigando lá embaixo no C4. Isso não pode acontecer, tem que se trabalhar essa situação dentro dos elencos. A diretoria tem que estar o tempo todo com a comissão técnica, conversando, vendo onde precisa melhorar. E time, Raí, para subir tem que ter gana, tem que ter vontade. Tem que se colocar dentro do elenco, tanto do CSA, do CRB, essa situação. Queremos ou não subir? Se for para participar, meu irmão, só de um campeonato, não adianta. A torcida quer acesso, a torcida quer resultado do time. Dos dois lados, CSA e CRB, as 2 grandes torcidas querem acesso. Daqui a pouquinho nós vamos falar também do Asa lá atrás, que vem muito bem dentro do campeonato. É isso que a torcida quer, resultado em campo. Né? E a nossa mídia alagoana, ela quer falar bem dos nossos times da Alagoana. Mas os times precisam, dentro de campo, ter essa maturidade do campeonato. Teve essa maturidade para a Copa do Brasil e deixou passar pontos inacreditáveis nos campeonatos, tanto da Série B como da Série C. Isso não pode acontecer, não. Tem que trabalhar melhor esse elenco, tem que trabalhar essa comissão técnica, tem que trabalhar
Essa diretoria está em cima, porque, mais uma vez vou frisar, se for para a gente disputar campeonato sem vontade de acesso, sinceramente, é iludir a torcida. A torcida cobra por acesso e está na hora dos times alagoanos pensar um pouquinho nos voos mais altos. Tem condições, como a gente falamos lá atrás, tem condições sim, mas é preciso ter essa vontade dentro do elenco. Aproveitar que você puxou, Luiz, referente o Asa de Arapiraca, vamos falar um pouquinho do Asa. Já puxei até aqui as imagens, o Asa que goleou aí, mais uma goleada do Alvinegro por 4-0, né, no Barcelona de Ilhéus. O Asa que o foco realmente é só a Série D, né? Só o Campeonato Brasileiro. E vem muito bem aí, 100% de aproveitamento. O Asa não perdeu ainda, 16 pontos, líder isolado. Próximo jogo do Asa é sábado, dia 31, né? Contra o União. Na verdade vai ser União e Asa. O que é que você acha aí, Luiz, desse próximo confronto do Alvinegro? Mais um grande jogo para o Asa e, sinceramente, Raí, com todo respeito, provavelmente mais uma vitória do Asa. Provavelmente. É um trabalho bonito do Raniel Ribeiro, bom, junto com a diretoria. Assim como você falou, por todas as frentes, o Asa só tem o Campeonato Brasileiro para disputar da Série B. Vem muito bem. Agora o questionamento é quando chegar na fase de mata-mata. Porque subir da Série D para a Série C é muito complicado. É muito complicado. Passa por 3 mata-mata muito difícil para chegar na Série C. Mas nós contamos com o futebol do Asa, que vem fazendo um excelente trabalho. Esperamos que permaneça nesse nível, nessa competitividade. Esperamos que o Asa continue forte, o Asa gigante, lá de Arapiraca, continue forte, porque nós queremos contar sim com o futebol do Asa no próximo ano na Série C. E se o Asa continuar com essa mesma vontade, com essa mesma pegada, essa mesma postura e comprometimento, o Asa vai disputar o título da Série D. E esperamos aí que dê Asa. Sinceramente, para mim, o melhor time da competição da Série D é o Asa. Vamos lá, vamos esperar para ver. Já ainda pela Série D do campeonato, a gente tem o nosso representante penedense, Luiz, que perdeu mais uma pro Juazeirense por 1-0. É o último colocado do grupo com apenas 2 pontos. Penedense que a gente trouxe no outro programa que ainda pensava em se reerguer, mas eu acredito, Luiz, que realmente não foi esse ano um bom ano pro Penedense e cai por terra aí qualquer esperança, iniciativa aí de uma reviravolta. Eu acredito que realmente não vai acontecer. O Penedense ficou a desejar na Série D do Campeonato Brasileiro, Luiz. Uma pena, não é, Raí? O Penedense ficar pelo caminho. O pessoal lá de Penedo torce muito pelo Penedense. É um time bom, um time dentro do campeonato alagoano que dá trabalho aos grandes da capital. E o Penedense, virtualmente, ele vai ficando de fora do campeonato da Série D, do Campeonato Brasileiro. Virtualmente. Tem chance? Tem, mas muito remota, muito remota mesmo. Para refazer um trabalho desse e ainda pensar numa classificação, acredito que não dá mais, viu, Raí? Mas é futebol. Esperamos que o Penedense se refaça, como diz o ditado, mas dentro do Campeonato Brasileiro ficou pelo caminho. Não acredito mais numa eventual classificação do Penedense, não. Apesar que ainda existe matematicamente possibilidade, mas é muito difícil. Vamos falar, Luiz, dos jogos de hoje pela Libertadores. Antes, manda um abraço aí mais uma vez para os nossos patrocinadores, JM Telecom, MM Refrigeração e Anderson Info. Eu vamos dizer mais uma vez aqui, que é uma internet de qualidade em casa, JM Telecom, viu? Entre em contato, o Raí deixa sempre o número aí Na no descrição, vídeo, né? na descrição do vídeo, muito bom, JM Telecom. MM Refrigeração também, tanto ar-condicionado como refrigerador, eles trabalham com muito profissionalismo. E você que tem o seu computador, precisa de manutenção, Anderson Info. O Raí deixa na descrição do vídeo o contato do pessoal. Jogos de hoje, Luiz, pela Libertadores aí. Eu vou falar logo nos jogos, o senhor fala em geral aí, beleza? Mas tem São Paulo
e o Tajeres às 19 horas. E Botafogo e Universidade do Chile às 21h30. Um jogo muito importante aí para o Botafogo, Luiz. É o São Paulo, na verdade, o São Paulo classificado já na Libertadores vai passar, acredito que como o primeiro do grupo, sim. Aí daí é tranquilo, viu? Não tem essa dificuldade para o São Paulo, não. Quanto ao Botafogo, joga a vida da Libertadores hoje. Jogo muito bom para se ver, para acompanhar, às 21h30, um jogo no Newton Santos, o chamado Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Botafogo vai ter uma dificuldade incrível, Raí, porque pela Libertadores, o Botafogo, a Universidade de Chile é o primeiro colocado com 10 pontos, né? Assim como você falou, depois vem o Estudiante e o Botafogo é o terceiro colocado. E ele vai enfrentar o líder do grupo, a Universidade de Chile. Universidade de Chile ontem, que mais ou menos 700 torcedores fez um foguetório na chegada do time lá no Rio de Janeiro. Eu achei incrível como é que uma torcida da Universidade de Chile vem para aqui, para o Brasil, e faz uma festa dessa para recepcionar o time aqui no Brasil. Portanto, o Botafogo não terá vida fácil hoje. Mas, como está jogando em casa, está jogando em seus domínios, diante da sua torcida, vai ter que fazer muita força para ganhar da Universidade de Chile. Um grupo muito embolado, muito complicado. O líder é a Universidade com 10 pontos, depois vem o Estudiante e o Botafogo com 9 pontos. O que eu vejo aqui nesse segundo colocado, o Estudiante vai enfrentar o cara bobo que já não tem chance nenhuma. Portanto, se o Botafogo vacilar hoje, fica fora da Libertadores. Não pode pensar nem em empatar aí, é vencer o jogo, ou vence ou fica de fora. Aproveita, Luiz, e dá o teu placar, tanto no jogo do São Paulo e no jogo do Botafogo também. O São Paulo, eu vou apostar na vitória, não no placar, viu, Raí? Mas a vitória do São Paulo. E quanto ao Botafogo, sinceramente, eu, por ser brasileiro, eu vou apostar na vitória do Botafogo. Mas o Botafogo não terá vida fácil de maneira nenhuma. Eu aposto na vitória dos dois times brasileiros. Sul-Americana hoje, Luiz, tem Vasco e Melgar. Eu vou assistir esse jogo, cara. Tô de olho no Vasco. Eu gosto muito de assistir também os pós-jogos do Diguinho, né? Do futebolaço. E tem outro jogo, eu vou emendar aí, muito importante também, que é o do Huracan e Corinthians. Abre aspas aqui pro Corinthians, né? Augusto Melo é afastado da presidência do clube, um ambiente muito conturbado no Corinthians. O que é que você tem a dizer de tudo isso que vem acontecendo, tanto no Vasco como no Corinthians, Luiz? Falando do futebol do Corinthians, antes de falar do futebol, falar da diretoria do Corinthians, é tanta coisa dentro do Corinthians, né, Raí? Um time tão grande, um time, a segunda maior torcida do Brasil. O time, na verdade, não consegue se organizar. Diretoria, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e o Corinthians continua nessa fase terrível. O Corinthians não consegue pagar nada, é problema com a arena, é problema de dívida com elenco, é problema dentro da diretoria, é patrocinadores que entra, que sai, é uma confusão do diacho dentro do Corinthians. Pode crer, é lamentável. E o Corinthians hoje, pela Sul-Americana, que tem um confronto direto. Direto. É muito complicado o jogo do Corinthians hoje. E se vacilar, fica de fora também da Sul-Americana. E aí é outra situação que só esperando para ver o jogo. Muito complicado. O Corinthians tem um grande elenco, tem um belo atacante, um bom atacante, muito decisivo, o Yuri Alberto. Sem o Yuri Alberto, o Corinthians, sinceramente, não renderia, não, o que vem rendendo, não. É o Yuri Alberto ali para fazer gol, por outro lado, não tem mais ninguém, não. E esperar para ver o jogo do Corinthians. Complicada a situação do Corinthians. Quanto ao Vasco da Gama, um belo time, uma bela torcida, mas que também não consegue se refazer. Eu vejo esses times, Raí, tanto o Corinthians como o Vasco, assim, e muitos outros times pelo Campeonato Brasileiro, tem uma grande torcida, uma bela torcida, mas não consegue descer do salto.
deve tudo, mas não consegue descer do salto. É um time que tem que se refazer na diretoria, tentar pagar aquilo que deve e reorganizar a casa para ter um bom time em campo. Aí, como não se reorganizam, ficam assim, times que quer estar no grupo de elite e que faz muita força dentro do Campeonato Brasileiro para não serem rebaixados. Quanto à Sul-Americana hoje, tanto o Corinthians como o Vasco, os dois podem ficar de fora. Os dois podem dar adeus à Sul-Americana hoje. Dois jogos muito difíceis. E assim como você falou, jogo para a gente emendar tanto o Botafogo como o Corinthians pela Sul-Americana e o Vasco. São jogos muito parecidos, 3 jogos muito parecidos. 2 pela Sul-Americana e 1 pela Libertadores. Os três times brasileiros podem ficar de fora das competições. Mas por sermos brasileiros, vamos apostar na vitória deles. Você citou aí o Yuri Alberto, Luiz, que saiu machucado, né? Nesse jogo de sábado agora contra o Atlético Mineiro, né? O Corinthians informou que Yuri Alberto teve uma fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar, né? O atacante saiu aí do jogo e precisou ser amparado pelos companheiros. Muito difícil as coisas no Corinthians. É aquela história, né? Tem coisa que só acontece realmente com o Corinthians. Caso sério. Verdade. E agora, como eu falei para você, a situação agora complica de vez. A situação agora complica de vez. Tu vai ver, nós vamos ver no jogo de hoje. Vamos torcer porque nós somos brasileiros e o Papo de Bola está a favor do nosso Brasil, da nossa pátria. O nosso Papo de Bola aqui, ele comenta sobre futebol e torce pelo futebol alagoano e pelo futebol brasileiro, na verdade. Nós, como brasileiros, estamos torcendo pela nossa pátria brasileira, pelos nossos times. Mas vamos dizer uma coisa, é complicado demais a situação do Corinthians. E, infelizmente, Raí, é uma lesão complicada, um trauma na coluna. Eu lembro que o Alan, que hoje é atleta do Flamengo, quando ele estava no Atlético Mineiro, ele teve uma contusão mais ou menos parecida, né? E leva tempo para sarar, leva tempo para sarar, passa por cirurgia, é complicado essa contusão. Vamos aproveitar também e falar já dos jogos de amanhã. E tem quinta-feira também, toda a rodada aí de Libertadores. Amanhã a gente, no próximo programa, a gente destrincha melhorzinho, né? Que vai ser o jogo do dia. Mas eu queria que você comentasse aqui por alto, Luiz, que amanhã tem Internacional e Bahia, né? Pela Libertadores. Um clássico brasileiro aí na Libertadores. Flamengo e Deportivo Táchira, às 21h30. Palmeiras e Sport Cristal. Flamengo que vem aí de uma vitória em cima do Palmeiras em plena Aliança Parque. E eu acredito que o Palmeiras, Luiz, ele não eu não vi o Palmeiras muito abalado, não. As entrevistas muito sensatas. O Palmeiras ele tem um costumezinho de falar muito em questão de arbitragem, né? Principalmente o Everton, goleiro do Palmeiras. Mas eu vi o Palmeiras muito maduro, Luiz. Pós-derrota é um time muito, muito maduro em tudo, em suas posições, suas colocações. Apesar de sempre falar de arbitragem, mas eu vejo tanto o Flamengo como o Corinthians muito bem pro jogo de amanhã na Libertadores. Raí, amanhã a gente dá uma ênfase maior no campeonato, né, na Libertadores, porque a gente tem Flamengo amanhã, na quinta-feira tem o Fortaleza, que também joga a vida. O Fortaleza saindo da Libertadores vai direto para a fase de mata-mata da Sul-Americana, vamos esperar para ver. Tem um outro grande confronto também entre Bahia e Internacional, briga por vaga, briga direto, vai ser muito bom. O Palmeiras, na verdade, perdeu para o Flamengo domingo, o que deixou a torcida do Palmeiras invocada foi que, na verdade, o Flamengo tinha muito desfalque para o jogo de domingo, né? E o Flamengo não fez muita força para ganhar do Palmeiras, a verdade é essa. Depois veio a entrevista do pessoal, as broncas do povo em cima da arbitragem, que na verdade a arbitragem brasileira ultimamente é muito complicado se falar de arbitragem. Eu acho que daqui a um dia os campeonatos vai ter que ter arbitragem de videogame, eu acho. A arbitragem eletrônica, porque não agrada ninguém. Não agrada ninguém. A CBF passa por uma mudança, tem novo presidente.
A seleção brasileira tem novo técnico chegando também para a convocação. Vamos esperar esse resumo geral do Campeonato Brasileiro. Nós torcemos para que tudo se melhore dentro do futebol. A seleção canarinho, o nosso futebol, nosso campeonato foi sempre o mais charmoso e o mais bonito do mundo, sinceramente. E de uns anos para cá, vem num perrengue terrível o nosso campeonato. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo também joga amanhã a vida na Libertadores, mas acredito que passa fácil pelo time de amanhã, até porque o outro não tem mais chance de classificação. Deportivo Acredito que vai, Tátira, né? acredito que vai dar Flamengo, mas vamos esperar para ver, é futebol. Não pode vacilar, não. É aquela coisa, não pode estar de salto alto, não. Tem que descer do trilho. Às vezes, tem que descer do salto, calçar a sandalinha da humildade e ver que futebol não é brinquedo, não. Futebol é competitivo, né? E tem que trabalhar para ver. Amanhã a gente dá uma ênfase maior dentro da Libertadores dos times que vão jogar amanhã. Mas hoje o confronto é esse: Botafogo, Corinthians e Vasco. Botafogo pela Libertadores, Corinthians e Vasco pela Sul-Americana. Vamos estar ligados, né, Raí? Luiz, no mais é isso, cara. Tem alguma coisa a acrescentar aí que eu não puxei? Pedir às pessoas que se chegou até aqui, nos ajude, se inscreve aí no canal, deixa o teu like. Nós estamos aqui falando daquilo que nós gostamos de falar, de fazer, que é falar de futebol. A todos os nossos inscritos, um abraço, que Deus abençoe a cada um e leva à frente o nosso vídeo aí. Vamos ver se a gente estamos chegando quase nos nossos 500 inscritos, né, Raí? Vamos pedir essa força ao nosso público. Luiz, muito obrigado, né? Amanhã a gente tá de volta. E é isso, viu? Um forte abraço. Até amanhã. Valeu. Galera, abraço. Tchau, tchau.